Fala aí, galera, beleza? Bem-vindo ao nosso canal Física em Conexão. Meus queridos, na aula de hoje vai ser bem legal. A gente vai resolver a questão 05, a prova da Escola Naval, prova azul. Essa prova foi realizada no ano de 2021. É uma questão muito interessante sobre hidroestática, vasos comunicantes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, ok? Então, antes da gente resolver a questão, não esqueçam, dá like, se inscreve, compartilhe nosso vídeo, rapaziada. Vamos crescer, vamos dominar o mundo. Para isso eu preciso de vocês. Ok, rapaziada? A questão ela vai aparecer na tua tela. Você dá um pause aí no vídeo, tenta resolver a questão, tá ok? E na sequência assiste a nossa resolução. Ok? Então vamos lá? Questão na tela. Questão 05, Escola Naval 2021, prova azul. Observe a figura abaixo. Na figura acima, fora de escala, a água e o óleo estão em repouso e a pressão do gás é de 103,00 vezes 10 elevado a 3 Newton por metro quadrado. Ao abrir a válvula e liberar o gás para a atmosfera, o nível da água muda. Calcule o quanto o nível da água desce e assinale a opção correta. Dados: A1 igual a 2 igual a 2 a 3, H0 igual a 0,250 metros, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, Rho da água igual a 1000 kg por metro cúbico, Rho do óleo igual a 800 kg por metro cúbico, pressão atmosférica igual a 100,00 vezes 10 elevado a 3 newtons por metro quadrado. Vamos lá, rapaziada? Vamos resolver a questão? Olha só que interessante. O importante, pessoal, é a gente determinar inicialmente essa distância D. Rapaziada, eu vou sumir um pouquinho do vídeo aqui que eu vou fazer algumas anotações, tá? Observe o seguinte, essa distância D, tá? Se você for observar, essa distância D na vertical, ela pega a horizontal que passa pela área A2, tudo bem? E ela pega a horizontal que passa aqui a uma distância, tá ok? H0, tá ok? Essa distância H0 em relação à área 1. Agora, olha que interessante, rapaziada. Quando a gente vai ao longo de uma horizontal, tá? A pressão, nesse ponto aqui, eu chamei de P1, e aí, ao longo da minha horizontal, que passa pela área A2 e chega até aqui, onde está a área A3, ok? Aqui eu vou chamar a pressão nesse ponto de P3, ok? Ô Lacerda, para que você está fazendo isso? Rapaziada, existe um teorema chamado de Teorema de Steve. O que diz o Teorema de Steve? Ao longo de uma mesma horizontal, em um líquido em repouso, ok? A pressão ela é a mesma. Então, esse ponto P1 e esse ponto P3, eles são superfícies isobáricas. O que é isso, Lacerda? Isobárica, ou seja, mesma pressão, ok? Tá bom? Então, vamos lá. Então, lembrando que o nosso objetivo inicial é determinar o quê? O valor de D. Então, a gente vai fazer essa questão em duas etapas. A primeira etapa seria determinar o valor de D. Vamos lá então, pessoal? Vamos partir para a resolução? Lembrando que a pressão nesse ponto P1 tem que ser igual à pressão nesse ponto P3. Ok? Tá? Quem diz isso é o Teorema de Steve. Ao longo de uma superfície horizontal, a pressão ela é a mesma. Então, vamos lá. A pressão no ponto 1, P1, tem que ser igual à pressão no ponto 3. P3, tá? A pressão no ponto 1 tem que ser igual à pressão no ponto 3. São superfícies isobáricas. Agora, como é que a gente calcula a pressão no ponto 1? Ora, vai ser a pressão atmosférica, ok? Mais a pressão hidrostática da água, ok? E isso tem que ser igual a... No ponto 3, pessoal, nesse ponto 3, o que a gente tem aqui? Nesse ponto 3, a gente tem a pressão do gás, tá? Mas a pressão hidrostática exercida por essa coluna líquida de óleo, tá bom? Então vai ser a pressão do gás mais a pressão hidrostática do óleo. Agora vamos substituir. Quanto que vale a pressão atmosférica? Ora, vale 100 vezes 10 elevado a 3. Quanto é que vale a pressão hidrostática? Como é que você calcula? Ora, a pressão hidrostática, tá? Mais vai ser a densidade da água, tá? A aceleração da gravidade, vezes a altura da coluna líquida da água. Rapaziada, mas a altura da coluna líquida da água, preste atenção, hein? Olha só. Se você for reparar, nesse ponto P1, a água, em relação à área A1, ela possui uma altura H0, mais uma altura D. Então, a altura total vai ser a soma de H0 mais D.
Tudo bem? Ou seja, vai ser isso tudo aqui. Ok? Então vamos lá. H0 mais D. E como é que a gente calcula do outro lado? Olha, a pressão do gás ele deu. Tá? 103 vezes 10 ao cubo, mais a densidade do óleo, tá? Vezes a gravidade. Agora, olha que interessante. A altura da coluna líquida do óleo, quanto que vale? Ora, a coluna líquida do óleo, em relação à área A3, ela está a uma distância D. Tudo bem? Tá? Então aqui a pressão nesse ponto T vai ser, né, a pressão nesse ponto P3 aqui vai ser o quê? Vai ser a pressão que o gás exerce sobre essa área A3, mais a pressão exercida pela coluna líquida de óleo. Tudo bem? Então vamos lá. Que é a pressão hidrostática, que é a densidade do óleo, gravidade, vezes a altura. Mas a altura ali é o quê? É o D. Tranquilo? Agora o que a gente vai fazer? Vou pegar esse cara aqui, pessoal, vou passar para cá. Ok? Tá? Então, como é que vai ficar aqui do lado esquerdo? A gente vai ter a densidade da água, tá ok? Que vale, no caso, 1000 metros cúbicos, né? Ou seja, 1000 vezes G, que vale 10, tá? Vezes H0, a gente sabe, ele deu na questão 0,250, tá? Mais D. Vou trazer esse cara para cá, tá? Mas, professor, por que o senhor vai trazer esse termo para o lado esquerdo? É porque a gente quer calcular o valor da distância, rapaziada. Por isso, tem que isolar, tranquilo? Isso aqui menos a densidade do óleo, que vale 800. A gravidade, que vale quanto? 10. Tá? A distância ali que a gente não sabe por enquanto. Tranquilo? Isso tudo tem que ser igual. Lembra lá que eu falei com você? Lembro não, Lacerda. O que tu falou? Eu falei o seguinte. Esse termo aqui, 103 vezes 10 ao cubo, eu vou pegar esse cara aqui, tá? 100 vezes 10 ao cubo, vou passar para cá. Vai ficar negativo. 103 menos 100 dá quanto? Dá 3 vezes 10 ao cubo. Concorda comigo? Então vai ficar 3 vezes 10 ao cubo. Ok? Bem devagar. Agora, como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte. Se você for reparar, professor, dá para cortar 10 ao cubo dos dois lados? Excelente. Muito bom. Dá para fazer isso mesmo, tá? Então, olha o que a gente vai fazer. Posso cortar 10 ao cubo. Cortei 3 zero. Concorda? Aqui a gente corta 3 zero também, ó. 1, 2, 3. E aqui também a mesma coisa, ó. 1, 2, 3. Isso pode ser feito, professor? Claro que pode, meu amigo. A gente dividiu por 1000 dos dois lados. Foi isso que a gente fez, tá? Sem problema. Agora vamos lá. 10 vezes 0,250. Quanto que dá? Ora, 2,50. 10 vezes D. Mais 10D. Menos 8 vezes D vai ser o quê? 8D. E isso tem que ser igual a 3. Rapaziada, olha que legal. Se você for observar, a gente tem o seguinte. Aqui, tá? 10 menos 8D vai dar 2D. Concorda comigo? Então vamos lá. 2D tem que ser igual. Esse 2,50 está positivo. Vai mudar de lado, vai ficar o quê? Negativo, Lacerda. Muito bom, tá prestando atenção. Então vai ser 3 menos 2,50. Ora, isso aqui vai dar quanto? 0,50. Concorda comigo? Então, 2D vai ser igual a 0,50. O 2 vem para cá dividindo. Concorda? 0,50 dividido por 2, quanto que dá? 0,25, Lacerda. Tá certo, rapaz. D igual a 0,25 metros. Ou se você preferir, tá? Esse D, ele corresponde igual a D igual a 25 centímetros. Você que sabe, ok? Tá? Tranquilão? Agora falta a segunda etapa. Mas, professor, como é que vai ser a segunda etapa? Rapaziada, a segunda etapa é o seguinte. A gente viu através dos nossos cálculos, tá? Que é a distância D, que é dada no desenho. Essa distância D, quanto é que ela vale? Lembra? Ela vale 25 centímetros, tá bom? Ok, tá bom. Mas só que quando
essa válvula for aberta, a pressão do gás vai mudar. Por quê? Como essa válvula é aberta e vai entrar o ar, aqui a gente vai ter a pressão atmosférica, ou seja, os dois extremos vão estar submetidos à pressão atmosférica. E aí, essa água que está nessa altura, nessa área A1 aqui, nessa parte a uma altura H0, essa altura vai mudar, ela vai descer, ok? Então, vamos lá? O que a gente vai fazer? Faz o seguinte, ó. Copia essa resolução aqui, se for do seu interesse, tá ok? Que eu vou apagar o quadro, tá bom? E a gente vai continuar com a segunda etapa, tudo bem? Então, vamos lá, vou sair aqui 2 segundinhos, tá bom? Para você copiar ou printar, o que você preferir, tá ok? E já volto com a resolução da segunda etapa. Tranquilo? Lembrando que a gente fez tudo isso aqui para determinar o valor do D. Para determinar o valor do D, o que a gente utilizou como parâmetro? A gente utilizou como parâmetro que ao longo de uma horizontal, a pressão é a mesma. Sabíamos que a pressão hidroestática aqui, nesse ponto P1, tá, exercida pela água, é a partir da altura total, o D mais H0. E tinha a pressão atmosférica aqui inicial. Sabíamos que, desse ponto aqui, P3, eu tenho a pressão hidroestática aqui do óleo, tá, que a gente fez aqui, e tem também a pressão do gás. Por isso que a gente fez essa soma aqui. Tranquilo? E a partir disso foi só matemática. Tranquilo? Então eu vou sair aqui do vídeo rapidinho, te dar um tempo para copiar, que a gente vai continuar. Ok? Vamos lá, continuando com a nossa segunda etapa. Agora a gente vai determinar o valor da altura H que a água desceu, como é pedido na questão. Antes da gente partir, pessoal, para de fato essa resolução, a gente tem que lembrar o seguinte, que quando essa válvula é aberta, esse gás escapa, ok? O que vai acontecer? Aqui nessa área A1, a água ela vai descer uma altura H1, ok? E do outro lado, ok? Como o óleo ele é menos denso do que a água, tá? Ele vai subir uma altura H2. O que significa isso? Significa que o volume de líquido que passa, tá, ok? Pela área A1 vai ser exatamente igual ao mesmo volume de líquido que passa pela área A3. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, tu tá lembrado que volume, o que é o volume? É a área vezes o quê? Vezes a altura. Lembra disso? Volume é a área vezes a altura. O que significa isso? Significa o seguinte, que o volume que passa pela área A1, V1, tem que ser igual ao volume que passa pela área A3. Ok? V3. Ora, quem é V1? V1 vai ser A1, tá, vezes, lembra? H1, o quanto que desceu. Ok? H1. Tem que ser. E quem vai ser V3? Vai ser A3, essa área aqui, ó, A3, vezes, tá, H2. A gente chamou de altura 2. Sem problema. Poderia ter chamado de H3, mas enfim. Vai mudar nada não, tá, rapaziada? Agora vamos lá. Pensa comigo o seguinte. É o seguinte. Se você for reparar na questão, ele fala que A1 é 2 vezes A3. Olha pra cá, ó. A gente colocou aqui. Cadê? Tem algum lugar. Aqui, ó. A1 é igual a 2 A3. Na verdade, A1 igual a 2 igual a 2 A3. Então o que a gente pode fazer? Onde está A1, a gente pode escrever o quê? 2 A3. H1 tem que ser igual a A3 H2. Ora, facilmente você pode visualizar aqui. A gente pode cortar A3, ok? Cortando A3, chegamos aqui valor. Ora, 2 vezes H1 vai ser igual a H2. Resumindo, a altura que o óleo sobe é o dobro da altura que a água desce. Então, para simplificar, não ficar chamando de H1, H2, desnecessário, a gente vai fazer o seguinte. Esse cara aqui a gente vai chamar de H. Tudo bem? Tá? Então, se a gente chamar H1 de H, olha só. Esse cara aqui, a gente vai chamar ele de quê? Lembra? Vamos chamar ele de H. Se aqui é H, esse cara aqui vai ser o quê? 2H. Concorda comigo? Porque H2 é 2 vezes H1. Tranquilão? Tá? Só para reforçar, deixa aqui, ó. H1 vai ser igual a H. H2 vai ser igual a 2H. Para facilitar. Agora, rapaziada, olha que maneiro. A água desceu. Ok. Quando a água desce a essa altura H,
tá? Que a gente chamou de H1, mas vamos chamar de H para facilitar. É o seguinte, se você for observar, eu posso pensar em uma superfície aqui, tá? Do meu líquido, em uma superfície horizontal e determinar a pressão a partir dessa superfície. Então, pessoal, olha que interessante. Chamei aqui de ponto X, pode chamar aqui também, não tem problema não. Tá? Até porque, mesmo horizontal, vou chamar esse ponto aqui arbitrariamente de X. Então, a pressão nesse ponto X aqui, tá? Tem que ser igual à pressão nesse ponto Y, onde está o óleo. Mas, olha que interessante. Se você for reparar, esse ponto X, tá? Eu quero determinar a pressão nesse ponto. Eu tenho que saber o quê? A coluna de líquido. Concorda comigo? Nesse caso aqui, o quê? A coluna de água. A distância da coluna de água até esse ponto. Meu amigo, olha que maneiro, cara. Olha que maneiro. Preste atenção. Vou sumir um pouquinho aqui, tá? Preste atenção. A gente viu que tudo isso aqui, lembra? Tudo isso aqui era H0. Ok? H0 era isso tudo. Como ele desceu um pouquinho H1, eu te pergunto. Olha para cá, essa linha aqui pontilhada, que a questão te deu, que passa pela área A3. Se você for reparar, em relação a essa linha pontilhada, esse tamanho aqui, eu tenho um tamanhozinho aqui. Quem é esse tamanhozinho? Ora, se eu fosse pegar tudo, lembra? Ia ser o H0. Tranquilão? Desceu H1. Então, esse tamanhozinho aqui, quem é esse tamanhozinho, professor? Esse tamanhozinho, meus queridos, é quem? É H0 menos H1. Ou seja, se de H0 eu tirar o H1, eu vou ter esse tamanhozinho aqui. Tá? Vou ter esse tamanhozinho. Então, esse tamanhozinho aqui, ele vai ser H0 menos H1. Tranquilão? Tá? Eu vou chamar o seguinte. Eu vou chamar essa distância aqui, tá? Essa distância aqui, em relação ao meu líquido, que no caso é a água, a gente vai chamar isso aqui de X. X, tá? Então, o X é esse tamanho todo. Ou seja, acima da posição de equilíbrio, aqui é o quê? H0 menos H1. Tá, professor? E aqui? Embaixo da posição de equilíbrio? Rapaziada, olha que interessante. Lembra? Da área 2 até esse ponto aqui, que foi dado na questão, tudo valia D. Ora, só que quando aqui desce de H1, aqui vai, o que vai acontecer aqui? Aqui vai subir de H1. Concorda comigo? Ó, de novo. Ó. Desceu de H1. Então, essa regiãozinha aqui, onde está a área 2, ela vai subir de H1. Tá? Vai subir, ó. Tá? Vai subir de H1. Concorda comigo? E aí, moral da história. Se ela vai subir de H1, quem vai ser esse tamanhozinho aqui? Pensa comigo. Isso tudo aqui, isso tudo vale D. Concorda? Isso tudo vale D. De D, eu tirei um tamanhozinho que a gente chamou de H1. Então, o que sobrou? O que sobrou, esse tamanhozinho aqui, ele vai ser o D menos H1. Tudo bem? Tá? E aí, moral da história. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai afirmar que a pressão, tá? Nesse ponto X aqui, Px, tem que ser igual à pressão nesse ponto Y, Py. Tudo bem? Poderia até ter usado aqui mesmo como parâmetro, enfim, não vai mudar nada, né? Chamar de Px aqui ou aqui não vai mudar nada, até porque aqui é água, então tanto faz. Agora vamos lá. Então, a pressão no ponto X, tá? Tem que ser igual à pressão no ponto Y. Agora, olha que interessante. Quem vai ser a pressão no ponto Y? Ora, lembra? A partir da área A3, o óleo sobe 2H. Ok? Mas eu tenho que saber a altura da coluna líquida de óleo até esse ponto PY. Meu querido, eu sei que desse ponto aqui para cima eu sei que eu tenho 2H. Mas como é que eu descubro esse tamanhozinho? Olha para cá, rapaz. Olha para cá. Esse tamanhozinho, quem é esse tamanhozinho? Esse tamanhozinho aqui que a gente quer descobrir, tá ok? Ele é tudo isso, lembra? Tudo isso aqui não era D? Então ele vai ser o D, tá? Mas olha só o que aconteceu. Lembra? Ele vai subir o quê? Ora, aqui não subiu de H1? Aqui também ele vai subir o quê? De H1? Concorda? Então ele vai ser D menos H1. Mas tu lembra quem é H1? O H1 é igual a H. D menos H. Tudo bem, rapaziada? Tranquilo? Aqui, tá? É a mesma coisa aqui. A gente falou que isso aqui é o quê? H1. Lembra aqui, ó? Mesma horizontal. Esse tamanhozinho aqui é H1. Então aqui também tem que ser H1. Ou melhor, posso chamar só de H, né? Para facilitar, né? Enfim. Tá? Então esse tamanho aqui também tem que ser o quê? Esse tamanho tem que ser H. Tá? Esse tamanhozinho aqui, ó. H.
Logo, eu tirei o tamanho H da minha distância D, ficou o quê? D menos H. Tranquilo, rapaziada? D menos H. Então, essa distância toda aqui, olha que maneiro. A distância do meu ponto, tá? Do meu ponto PY até a coluna de 2H do óleo, a gente vai chamar isso aqui de Y, tá? Agora, a distância do PX até a minha nova altura, ou até onde ele desceu, que a gente chamou aqui de H1, a gente vai chamar essa distância de X, ok? Então, aplicando, quem é a pressão no ponto X? Ó, é a pressão atmosférica, tá? Pressão atmosférica, mais a densidade do líquido, que é a água, pressão hidrostática, lembra? Densidade da água, tá? Vezes a gravidade. Agora, quem é a altura da coluna líquida de água? Vamos fazer o seguinte, chamar isso aqui de X. Aí depois a gente substitui, tá? Ou seja, a pressão no ponto X é a pressão atmosférica, mais a densidade da água, a gravidade, a altura X. A altura X é isso aqui tudo, tá bom? Isso tem que ser igual a pressão atmosférica mais, no ponto Y, lembra? Aqui é o óleo, tá? Então vai ser a densidade do óleo, gravidade, a altura da coluna líquida de óleo até o ponto Y. E quem é esse tamanho todo? A gente chamou de Y, ok? Densidade do óleo, gravidade vezes Y. Agora vamos substituir. De cara, pessoal, tu pode cortar a pressão atmosférica. Tá se repetindo dos dois lados, ok? Corta, corta. Agora como é que vai ficar a resolução? Vamos substituir. Quanto que vale a densidade da água? 1000. Então fica 1000. Tá? Ora, professor, eu posso cortar a gravidade? Pode. Excelente. Boa observação. Pode sim, tá? Porque tu vai anular esses dois. Então, corta, corta. Excelente observação, tá? E aí, como é que vai ficar? A gente vai ter o seguinte. A gente vai ter a densidade da água, que é 1000, já colocamos. O X, mas lembra quem é o X? Não esquece quem é o X, hein? Olha pra cá. O que é o X? O X é o quê? É, em relação a essa linha pontilhada, é esse tamanhozinho de baixo, mais esse tamanhozinho de cima. Ou seja, H0 menos H, tá? D menos H. Porque lembra? O H1 a gente chamou de H, para facilitar, tá? Então vamos lá. Vai ficar. Vamos escrever aqui direitinho. Vai ser H0, tá? Menos H, isso aqui, tá? Mais, tá? D menos H, ok? Tem que ser igual. Agora vamos do outro lado. Densidade do óleo, quanto que vale? 800. Lembra quem é Y? Ora, esse tamanhozinho todo é quem? É, além desses 2H que ele subiu, tem aqui D menos H, tá bom? Então vai ser 2H, tá? Mais D menos H. Tranquilão? Foi? Agora vamos ver se dá para simplificar mais ainda. Dá para simplificar. A gente pode fazer o seguinte. Posso cortar, né, rapaziada? Corta 2 zeros. Ok? Cortei 2 zeros. Vamos lá? Vamos fazer essa conchinha aqui? Ora, rapaziada, se você for observar, esse cara a gente sabe quanto é que ele vale. Ele vale 0,250, certo? Então, vai ficar 0,250 e esse cara aqui também ele vale 0,250. Como a gente está somando, tá? Isso aqui vai dar 0,5. 10 vezes 0,5, quanto que vai dar? Vai dar 5, ok? Então vai ficar 5. Agora, menos H mais menos H vai dar menos 2H. 10 vezes menos 2H vai dar quanto? Menos 20H. E isso tem que ser igual. Agora vamos aqui. O H, aqui você tem 2H mais menos H. Concorda comigo? O que significa isso? Vai dar H. 2H menos H vai dar um H. 8 vezes H, 8H. E aqui a gente vai ter o seguinte. 8 vezes D, ora, o D vale quanto? Lembra? 0,250 vezes 8, isso vai dar 2. Mais 2. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai isolar. Ok? A gente vai passar esse caminho para cá e o 2 para cá. Então, 5
menos 2 vai ser igual a 8H, tá? Mais 20H. Professor, por que mais 20H? A gente mudou ele de lado, aí ele ficou positivo. Tranquilo? Aqui você tem que 3 tem que ser igual a 28H. A gente pode mudar simultaneamente os dois lados, tá, pessoal? Que você não muda de sinal. Fazendo essa brincadeirinha, H vai ser igual... Ó, o 28 que está multiplicando, vem para cá dividindo. H é igual a 3 dividido por 28. Ok? Se você for olhar as opções, isso aí é aproximadamente igual a 0,11. Na verdade, se você for dividir 3 por 28, se eu não me engano, vai dar 0,107 alguma coisa. Aí, aproximando, 0,11 metros. Ok? Ou seja, se eu não me engano, isso aqui é letra A de aprovado. Tranquilo, rapaziada? Ok? Galera, muito obrigado por vocês estarem assistindo até o final. A questão é um pouquinho trabalhosa, mas é uma questão muito boa, cara. Vale a pena. Preste atenção, fica ligado em todo o fenômeno aqui que está sendo envolvido, tá? Todos os princípios básicos que você consegue sim. Eu acredito em você. Lembra? Vamos dominar o mundo, hein? E eu preciso da ajuda de vocês para isso. Rapaziada, muito obrigado pelo carinho. Tá bom? Tamo junto. Até a próxima aula. Tchau, tchau.